Sejam bem-vindos a mais um episódio de Nem Eu, Nem Ela, Você. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a doutora Maria Carolina Dalboni. Bem-vinda, Carol! Ai, obrigada, gente. Que honra, né? Tá com essas duas mulheres poderosas. Honra nossa, está com honra nossa. Linda, perfeita, maravilhosa, coisa linda. Tá ainda mais linda, como que pode? Ai, gente, olha. Médica tão conceituada em Cabo Frio com a gente. Não é? Nossa, é um privilégio. Tô me achando chiquíssima aqui. Esse bate-papo gostoso. Ai, que delícia. Espero que a gente consiga conversar bastante, né? Ajudar outras mulheres, contando as nossas histórias de vida, né? Que eu acho que tirando esse é o nosso muitas dúvidas, tenho propósito. certeza, com você hoje. Tomara. As mulheres têm que ser assim, né? Tem que ser unidas e poderosas. Os homens não são unidos, então as mulheres também têm que ser unidas, né? Sim, isso é uma coisa que eu falo sempre, né, gente? Eu acho que mulher tem que torcer por mulher. Uma tem que ajudar a outra, né? A gente tem que estar sempre aí fazendo a outra crescer, melhorando a autoestima, né? Acho que não é o que eu sempre falo, é propósito. Isso aí. Vamos nos apresentar primeiro, que a gente sempre se esquece. Esquece, né? Andressa Paiva. Kátia Machado. Pronto. Vamos dar continuidade. Estamos em Cabo Frio. Casa Canaloa. Eu sempre falo assim, e quando eu vejo uma mulher bonita, eu gosto de admirar, sabe? E às vezes até falo assim, meu marido, nossa, olha que mulher linda. Você mostra pro seu marido? Eu mostro. Nossa, olha que mulher linda, meu amor. Bom, antes dele ver, eu já mostro, entendeu? Isso. Já viu, A pronto, tática acabou. Gente, mas sabe que eu faço isso a vida toda? É muito engraçado. Aonde a gente tá, passa uma mulher bonita, eu falo, nossa, Léo, olha. Eu também faço, eu faço É. assim. Será que ela aceita ser minha modelo? Aí já você deve imaginar assim, ai, vou levar ela pra minha clínica, fazer mais não sei o que, não sei o que, né? Isso, com certeza. Kátia, como você conheceu Carol? Isso. Eu já conhecia de nome, né? E foi um episódio que assim, posso contar, amiga? Pode. Eu não sei, você Nossa, vai saber agora. Vai, Todo mundo vai saber agora. E já conhecia, né? Porque é uma doutora, médica tão famosa. maravilhosa, famosa, quem não conhece, né, gente? E aí um dia ela foi, alguém eu acho que falou pra ela, não sei. E ela, primeiro foi o marido dela, na minha casa. Eu morava, né, nas Palmeiras, adorava minha casa. E meu marido queria vender a casa, e eu não queria vender a casa. Aí o marido dela foi, olhou, gostou, adorou, depois foi buscar a doutora pra vir a casa. Quando ela entrou, aí eu falei, não, ela não vai comprar minha casa. Ela comprou a sua casa. E aí, né, você até falou, nossa, eu entrei aqui no portão, não sei se você se lembra. Você entrou e você falou assim, nossa, me senti uma coisa assim, uma carga tão positiva. Aí eu, ai, ela vai ficar com a casa. Gente, foi muito engraçado. Eu tive um sonho, eu tava procurando uma casa. Isso. E eu vi uma Nossa Senhora de Fátima com as 3 criançazinhas, né? Com os 3 pastorzinhos, assim. E não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Mas eu entrei num cômodo, ela tinha uma Nossa Senhora na entrada. Imensa, uma capelazinha na uma entrada. capelazinha. Mas quando eu entrei num cômodo, acho que era ali embaixo, no meio, você tinha uma Nossa Senhora de Fátima, com os 3. Aham. Quando eu olhei, eu lembrei do sonho, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, essa casa. Ela tá bom. falou pra mim, eu tô arrepiada. essa Aí eu casa. também tô. E graças a Deus, a gente é muito feliz lá. Eu fui muito feliz lá e eu falei pra ela, né? Na época, né, eu tinha que vender a mesma casa e ela ficou com a casa. Eu falei, tomara que você seja tão feliz quanto eu fui aqui. E eu acho que hoje você, né, a gente conversando um pouquinho, ela falou que também está sendo bem protegida. Nossa Senhora sempre esteve lá, que continue estando lá Amém. nessa casa. E aí conhecemos e depois, lógico, né, como médica também. Legal, E assim que nós conhecemos, né? Agora eu vou contar como eu conheci Carol. Carol já conhecia, já acompanhava, até mesmo o Instagram, o podcast que você também tem, né? Ainda tá... Não, a gente não conseguiu Por levar enquanto, adiante naquele momento. Ainda não, mas talvez volte, né? Vamos deixar assim Deus aberto. quiser, isso. Né? Mas o estúdio teve o prazer de assinar a beleza da sua filha de 15 anos. E Carol, minha cliente. Lindo e Isso, maravilhoso. gente, não larguei nunca mais. A gente tem o prazer de assinar a beleza sua e da sua família com muito amor. Ai, obrigada. E realmente foi que trabalho de excelência, gente. 15 anos da Mari, assim, foi um sonho e realmente a sua equipe fez toda a diferença. Obrigada, a gente ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Carol, me diz uma coisa, como você chegou ao ponto de assim, vou ser médica? Conta pra gente do início, como você fala, é isso que eu quero pra minha vida. Eu sei que todo mundo já conhece você, mas tem gente que não conhece, homens. Isso. Fala sobre a sua especialidade pra galera. Tá. Então, eu sou ginecologista e obstetra e ginecologista endócrina. Legal. E eu tenho 25 anos de formada, de especialidade já. Né? E Você é de Cabo Frio? não sou de Cabo Frio, moro aqui agosto, tô fazendo 21 anos. Olha. Tá, agora vai fazer 21 anos, dia 5 de agosto.
que a gente veio para cá, a gente foi convidado na época para vir, para trabalhar, já tinha 5 anos que eu trabalhava no Rio. E é aqui que a gente fez a nossa história, que a gente cria nossos filhos, então essa cidade faz muita alegria pra gente, né? E a medicina entrou na minha vida, assim, eu desde muito pequenininha, gente, eu adorava dançar, sabe? Então, assim, eu era bailarina mesmo. Eu vejo você fazendo balé. Isso, eu era bailarina mesmo, já pensei... Já fez pelo escorpião, né? Fala isso, uma bailarina. Uma postura. É postura, né? Já vê ela deve ter sido bailarina. Eu tava pensando aqui, aí você falou. E eu tinha, assim, já dancei até em teatro municipal, então eu tinha muita vontade de ser bailarina e queria ser médica também. Tinha essa coisa de cuidar dos outros, né? Eram esses 2 sonhos. E muito engraçado, gente, que eu tinha 16 aninhos e eu dançava a tarde inteira, eu treinava o balé e à noite estudava para passar no vestibular. E assim, né? Até minha mãe falava, gente, será que ela vai passar pra medicina? Porque eu queria dançar. Parece que não vai dar conta, Não vai dar conta. Mas eram 2 amores, assim. 2 amores. E aí são os propósitos de Deus, né, na nossa vida. Eu passei muito nova. Nessa época, os meus pais estavam passando por uma dificuldade até financeira mesmo. E a faculdade de medicina hoje é um pouquinho mais fácil, né? Mas na época, assim, era muito difícil. E eu fiquei por 3 pessoas para entrar na UF e passei numa particular. E aí, na época, minha mãe falava, ela é tão novinha, ela tem 16 anos. Eu acho que não vai dar para ela fazer que ela tente mais 1 ano. E como eu era, assim, bem estudiosa, dedicada, na época meus padrinhos, meus avós falaram, não, ela vai começar. E se não tiver jeito, depois, no outro ano, ela tenta uma federal de novo, né? E comecei a faculdade com a ajuda de todos eles. E até me emociono um pouco. Assim, e logo depois, graças a Deus, meus pais, né, com muita luta, mas conseguiram, deu tudo certo. E realmente era um propósito de Deus. Quando foi chegando mais ou menos no 4º, 5º ano, que a gente tinha que escolher a especialidade, Você vê a emoção dela. Você já tá, o olhinho já tá torcidinha na voz. Eu tinha que escolher a minha especialidade, né? Isso. E aí, meu Deus, assim, eu amava operar, assim, gostei de centro cirúrgico, gostei de emergência, eu vivia, né? Desde o primeiro ano, eu tava dentro do hospital, era rata de hospital. E eu falei, cara, qual a especialidade, né? Eu quero algo que se eu coloque no meu coração, que me traga o mesmo amor que eu tenho pela medicina. Um propósito, né? Esse propósito. E aí, através de uns amigos e tal, na época existia uma provinha chamava SUSEMI, que você fazia uma prova pro estado, e aí você trabalhava em algum hospital no Rio de Janeiro, municipal ou estadual, chamava SUSEMI, ganhava meio salário mínimo, e aquilo era o máximo. Nossa Senhora! Na época o salário mínimo era miúdo e era metade. Mas era ótimo. Era. E aí eu comecei a trabalhar no Miguel Couto. Quando eu cheguei no Miguel Couto na emergência, encontrei uns amigos. Vem ficar na maternidade com a gente. E aí, gente, depois que você faz o primeiro parto, depois que você vê aquele mundo da maternidade, assim... Fazendo vidas, né? Vidas. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei, achei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é essa a especialidade. E foi muito legal, porque aí eu entrei nesse universo feminino, né? E aí, 4 anos trabalhando no Rio, depois a gente veio pra cá. E quando a gente chegou aqui na região, né? Como a gente veio com uma boa formação e tal, as portas se abriram, muitas coisas aconteceram aqui pra gente, mas muito isso de plantão, de hospital, e chegou num ponto, num momento da minha vida, que a gente vai envelhecendo, né? E aí eu fui passando essas fases da mulher também, e eu comecei a ver as angústias das mulheres. As mulheres hoje, mulher com 50 anos, né, com 60 anos, ela é muito ativa, ela é muito viva ainda. É sim. E eu vendo aquela angústia das mulheres um pouco perdidas, né? Ia no ginecologista e faz um tratamento mais ou menos, e aí vai num neurologista porque tá com um pouquinho de depressão, aí depois ela vai no endócrino porque ela tá precisando emagrecer. E aí há 12 anos atrás eu falei, gente, eu quero mais. Eu não quero ser só uma ginecologista e obstetra, né? E aí Então a vida foi assim, te encaminhando, você foi enxergando e foi te mostrando o caminho que você ia... As oportunidades, né? O que você estava vivendo. E você como mulher também sentindo necessidade também de mudar. De mudando. E ajudar outras mulheres com isso também. Sim, e aí chegou nessa fase da vida, eu falava, gente, olha só, eu não tô em depressão, eu sou super ativa, por que esse cansaço, sabe? Por que eu tô sentindo isso tudo? E foi para uma busca pessoal que eu falei, eu preciso mudar a saúde das mulheres. E hoje se fala muito, né, dessa saúde integral, mas há 12, 15 anos atrás, uma novidade. Era uma novidade. E aí quando eu comecei a buscar esse caminho sozinho,
a gente tem críticas, né? Ainda mais no interior, né? sim. O que essa médica tá fazendo? Tá doente. É, né? tá Você vai querer maluca. ficar cabelo lindo, magrinha, né? Tá doente, né? Isso. E é legal também, gente, assim, porque nessa época também, né? A gente tava falando aqui, a gente tava com os 4 filhos em casa e não dava pros 2 saírem aí fazendo 1000 cursos. Esses cursos são carérrimos, né? Tem muito investimento. Demanda tempo, né? Demanda tempo. Então, foi muito legal também de Léo, que ele falou, vai você. Então, teve um ano da minha vida que eu conto os finais de semana que eu fiquei em casa. Né? A gente paga um preço para as coisas, assim. Mas eu acho que valeu muito a pena, porque os sonhos foram se realizando, né? E hoje a gente aí foi quando surgiu a ginecologia endócrina, quando surgiu toda essa medicina moderna aí. Te tornou a profissional que você é hoje e a pessoa que você é hoje também, né? Sim, com certeza. Dividindo um pouquinho lá, um pouquinho cá e Isso. E as se coisas foram encontrando, né? acontecendo. Isso. Que linda. Que lindo. Que história linda. Me conta, teve alguma curiosidade da época de faculdade, assim? Algo muito importante. Uma coisa assim que aconteceu? Gente, assim, minha faculdade, como eu falei pra vocês, né, foi assim, com dificuldades. Então, assim, eu tenho muitas experiências, assim, com Deus muito forte. Eu tenho essa parte, assim, da fé muito forte na minha vida, sabe? Acho que eu vivo de milagres. Amém. Amém. Mas nada. Além de, lógico, Deus está em primeiro lugar. Eu sou muito devota à Nossa Senhora da Aparecida. Você é da Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora da Aparecida? Eu sou muito de Fátima. De Fátima. Já foi em Fátima? Você acredita que não? A minha mãe já foi, já trouxe tudo pra mim e eu não fui. Ai, linda, tá Mas eu vou. Eu vou sempre em Aparecida, né? Porque eu sou devota à Nossa Senhora da Aparecida, né? Você viu, né? Eu tenho uma capela lá, tinha na casa, né? Agora, assim, aquela Nossa Senhora é 1,20 m, não sei se você lembra. Eu fiz na época que teve um acidente da minha filha, né? Eu sempre fui muito devota à Nossa Senhora da Aparecida. Então, eu vou sempre em Aparecida e já fui em Fátima. É a coisa mais linda do mundo. Nossa, é muito emocionante. Você chega, você já começa a se arrepiando todo. Falei, gente, que coisa assim, é lindo. Vai. Aproveitando já nessa que a gente já saiu da parte de medicina e tudo mais, quem é Carol além de médica? Como é você? Quem é você? Mãe? Conte mais. Então, quando eu era pequenininha, aí eu vou falar da nossa casa. Nossa casa. Bom, Ela vive me convidando lá, mas eu ainda não fui. Depois que ela fez. Tá sem coragem? Eu acho que eu vou chorar. Só manteiga derretida, chora à né? toa, né? Chora à toa. Você já tava falando, seu olho tava chegando, eu tô botando a língua no céu da boca pra mim. Não, eu não vou chorar. Quando eu era pequenininha, eu falava assim, que meu sonho era ter uma casa grande pra receber meus amigos e minha família. Então, assim, eu sou essa pessoa. Eu adoro família, pra mim é a coisa mais legal do mundo. Eu adoro, né? Só que sempre quis ser mãe, era um sonho assim louco, né? Ter meus filhos. Eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Então, eu acho que essa é a Carol, assim, eu gosto da minha vida, sabe? Do dia a dia. Adoro uma mesa posta, fico lá, vinho. Adoro vinho. Vamos marcar um vinho, né? A gente tem, vamos. Você vai fazer um outro lá tomando vinho. Eu só fico assistindo. Mesa posta, muitos vinhos, piscinas, crianças. Adoro o nosso dia a dia ser bem familiar, sabe? Bem, né? Bem familiar. Treinos, balé. Balé. Cara, você faz muita coisa. Tento, né? A gente tenta. Conciliar as coisas, né? Isso entrou na minha vida, gente. Assim, eu sempre gostei, mas aquilo, né? Acho que a vida vai consumindo a gente. Então, no início da vida, até que a gente constrói uma história e falta de tempo, e muito hospital, e muito plantão, eu abandonei totalmente a atividade física. Foi isso que aconteceu comigo há uns 12 anos atrás. Eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida, porque tava realmente muito sedentária. E aí, ali, eu voltei a fazer as coisas que eu gosto. Eu sempre falo para vocês, façam o que vocês gostam. Não adianta você começar por um exercício que você odeia, né? Aí voltei pro balé, pra dança, até que hoje a gente chegou aí no equilíbrio de todas as atividades. Como que é a sua relação com a vaidade, com os cuidados seus pessoais? Fala um pouco assim, a sua rotina, como que é você... Porque você cuida muito das mulheres, né? E a gente vê que você se preocupa com a sua imagem, se preocupa com a sua saúde, a sua vaidade, como que é? Eu acho que você tá cada dia mais linda. Eu tô gente, só uma observação. Já falei antes, vou falar de novo.
Bom, peraí, nós três estamos igual vinho, né? A gente tá envelhecendo. Sim. Mas é isso que as mulheres estão assim, ultimamente, gente, né? a minha mãe, tipo assim, na minha idade, mamãe era coitada, era uma senhora. A mamãe tá muito mais jovem hoje. Muito melhor. Aí as mulheres estão, né, se cuidando mais. Gente, eu sempre gostei muito de moda. Os looks são lindos. Obrigada. Eu pequenininha, era muito loirinha, assim. Aí na mensagem, eu sou de Volta Redonda. Tudo quanto é desfile. Você é de Volta Redonda? Sou. Mas eu não sabia! Você também? Gente, eu sou de Volta Redonda! Ai, que linda! Não sabia, não. Ela é linda, maravilhosa. Contar um negócio aí, gente. Ai, não conta coincidência. Você sabia que era de Volta Não, Redonda? também não. Ai, que legal! E aí, Você tá onde de Volta Redonda? eu morava no Jardim Esperança. Eu morava no Conforto. Você Sabe aquela igreja? Sim, minha avó morou ali a vida Ai, toda. gente, olha, eu te conheci em pertinho. Cabo Frio. Olha. Comprou sua casa. Comprou minha casa. E aí, gente, era muito engraçado, porque assim, eu desfilei a vida toda, a adolescência toda. Então, acho que esse mundo sempre fez parte da minha vida. Né? Outro dia também foi muito legal, eu recebi de uma seguidora do Instagram. Você tem uma personal style? Como é que você escolhe seus looks? Eu falei, não, gente, eu adoro escolher mesmo. É meu hobbyzinho, legal, né? sabe? É a mais legal. Desfilava? Desfilava. Depois, atrás das câmeras, a gente vai saber a idade, porque eu quero saber, porque eu também desfilava. Aí eu quero saber se não era na mesma época. Acho que não, acho que você é bem mais nova que eu. Depois a gente conversa. Depois conversa. A gente desfilava. Então, assim, fazia parte da minha vida, né? Então, eu sempre gostei muito, gosto muito de moda, assim. Quando é o meu relax. Quando eu tô à toa, assim, eu dou uma olhadinha na moda, gente. Legal. E você tem uma rotina de beleza? Alguma coisa que você não então, deixa de fazer nunca? Eu nunca tive, sabe? Por causa da correria da vida mesmo. Era aquela coisa assim, saía, passava um protetor solar e ia. Mas agora, né, gente? Agora você tem que cuidar um pouquinho mais, assim. Eu tomo esses cuidados, assim, eu gosto muito de cabelo. Sabe? Então, assim, eu compro 10 mil shampoos. Esse shampoo é bom, eu compro shampoo. Isso é muito engraçado, sempre fui assim. Cabelo muito bonito. Eu gosto de cabelo, então isso eu tenho um cuidado. Nunca fui de fazer procedimentos, agora vou fazer amanhã, a Mara vai preencher aqui, gente, meia olheira. Mas assim, eu sempre fui só de um botoxzinho. Nunca fiz muitos procedimentos, não. Creminhos. E não era dos cremes, né? Mas de uns 3 anos pra cá não teve jeito, que a pele vai ficando muito ressecada. Né? Então, tô introduzindo esses cuidados. Toda hora lá. Principalmente pra quando não tem jeito. Isso. Já começou a puxar a orelha, tipo assim, usa todo Sim, dia, tem que usar. Agora eu tô tentando usar. Ai, eu sou viciada em creme. Nossa senhora. Meu Deus, você tem creme desde o dedinho do pé até o último fio de cabelo. Então, tô criando essa rotina. Tô criando. Sou viciada. Antes de dormir, ele fica assim, tô esperando. Aí tô lá, creme no rosto, creme aqui, creme nas mãos, creme. Não é, amiga? De vez em quando tem um cremezinho aí. Esqueci meu creme. Eu tô criando essa rotina, sabe, gente? Mas não era muito bom. assim, não. É muito bom, né? Muito bom. É muito bom. Não, pro rosto. Eu fiz lá, vocês vão lá na clínica, elas vão lá, a gente vai gravar alguma coisa lá. Vamos. Aí eu criei na minha sala mesmo, uma penteadeira, sabe? Coloquei uns cremes, umas coisas assim. Fica até um lembrete pra você, né? Exatamente. Pro dia que eu cheguei ali, não deu tempo, eu falei, olha, tem que fazer. Legal. Tô ansiosa pra conhecer. É porque a gente, né, a gente tá gravando aqui no Canal Lua, né? Esse restaurante maravilhoso. Mas a gente vai também até o local. Hoje a gente não podia porque tinha muito cliente, né, amiga? Muitos pacientes, graças a Deus. Mas nós vamos voltar de novo um bate-papo com você na sua clínica. Sim, vai ser mostrar para maravilhoso. as pessoas aquela clínica maravilhosa. A clínica tá em novo endereço. Já aproveita, já faz seu mix, Nilda. Já, aproveita. Fala aí. Aí- Vocês atendem lá? Onde que tá o novo endereço? Nosso novo endereço é na rua Henrique Terra, gente, a rua do shopping, tá? Bem pertinho do antigo endereço. É também um sonho, gente. A gente tinha um consultório muito pequenininho, aí foi crescendo um pouquinho, e a gente tinha esse sonho de ter um espaço grande, que as pessoas se sintam acolhidas, né? E isso tem acontecido. Eu falo assim, eu queria que as pessoas passassem para tomar um café, sabe? Isso tem acontecido no dia a dia. Nosso foco, né? Nosso lema lá é a sua família, a nossa dedicação. Então, a gente quer cuidar de famílias. Porque quando a gente cuida da mulher, nós somos muito cuidadoras, né? Nós mulheres. E a mulher fica muito bem, quando ela se sente bem, ela quer que o filho fique bem, Família que tem o que estar bem marido pra ela fique estar bem, né? Exatamente. Então, a gente tem um propósito maior, né? Que a gente não queria mais só cuidar das mulheres. Então, hoje a gente tem a pediatria, a gente tem psicólogo, a gente tem a cirurgia plástica, a gente tem dermato, a gente tem a longevidade saudável. Hoje o doutor Leonardo, ele trabalha bastante. São quantos médicos lá, além de você? A gente tá com 12 profissionais. 12? 12. Tá? A gente tem também o psicólogo, né? Não tem só médico, a gente tem fisioterapeuta. Olha, E tem que grande, né? é grande. enorme, É bem enorme, legal, é enorme. bem legal o espaço.
E a gente tem bastante procedimento também, então a gente quer que o paciente, assim, seja um cuidado, um luxo para o paciente, que ele seja realmente, assim, cuidado com muito carinho. E Léo também tá migrando, né, ele só cuidava de mulheres, e aí nessa busca, os homens começaram a procurar muita gente, então o Léo tá aí se especializando há mais de 6 anos na longevidade saudável, no envelhecimento saudável, para homens também. Então hoje a gente também acolhe todos os homens. Ah, tá bom. Muito bom. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Se você tivesse não, você tem uma necessaire, lógico que toda mulher tem necessaire, eu sou viciada em necessaire. Se ela falasse o que a necessaire faria agora, nesse momento. Não pode faltar, que é médio? O que tem na sua a necessidade de ter dentro da sua necessaire? Um batonzinho. Um batonzinho. Batonzinho. E perfume. Perfume eu tenho mania. Adoro, gente. Um só ou gosta de vários? Gosto de ter vários, experimentar, adoro, né? Com certeza. Você é leonina? Oi? Você é leonina, não? Ah, que eu sou Porque leonina. é assim também. Eu sou gente, adoro perfume. Tem que ter um batom, tá? A minha mãe é muito engraçada. A minha mãe, quando ela me vê, às vezes eu saio correndo pra quem passa batom agora. Então, acho que tem esse hábito, ela. né? Remédio, sim. Sempre tem um remedinho de dor de cabeça, gente. Acho que essas mulheres... Isso Coisa sim. normal do dia a dia. Incrível. Vamos falar sobre saúde feminina? Vamos. Aproveitar você? Claro. Então vamos. Quais são os principais tabus que ainda cercam a saúde da mulher? Reposição hormonal, né, gente? Aham. Ainda Ia tem... perguntar, né, um pouco sobre isso. A gente ainda tem muito tabu. A gente pegou aí a nossa geração, né? Eu acho que agora tá melhorando isso. Mas a gente pegou uma geração, eu, como eu falei, tenho 25 anos de especialização, então era uma geração que pegou um estudo chamado WHI, que foi um estudo muito, muito bom. Só que, infelizmente, na época ele foi inacabado e foi mal conduzido, que usava hormônios sintéticos. E as mulheres que participaram desse estudo, elas tinham mais de 60 anos, eram sedentárias, obesas, então, e era com um hormônio chamado Premarin, que era estrogênio equino conjugado, de égua mesmo, sabe? Então, esse estudo teve uma porcentagem dessas mulheres que desenvolveram câncer de mama. Então, na época, não pode usar hormônio de jeito nenhum. Mas esse estudo eu sempre falo que foi muito importante, né, gente? Porque a partir dele, porque teve benefícios também, que surgiu toda essa busca de melhora da qualidade de vida da mulher. E aí entraram aí os hormônios bioidênticos, tudo até mesmo isso. pra ver o que der errado, pra já tá melhorando e ver o que vai Exatamente. Então hoje a gente tem aí milhões de estudos, né, mostrando a importância da reposição hormonal. Como a gente estava falando antes, né, Kátia? Não é só sintoma. Porque às vezes a mulher fala, não tô sentindo nada, não vou fazer. Mas a gente tem a parte óssea, a parte cardiovascular. A gente tá falando aqui de beleza, né? As alterações de pele, gente. Assim, a gente tem alterações até no formato do rosto mesmo. Eu tenho uma aula que eu dou aí na pós-graduação que só fala das alterações cutâneas. Então, não é só a textura da pele que muda, a gente diminui a vascularização, então diminui a irrigação da pele, a gente tem uma diminuição da órbita, porque a gente tem uma absorção óssea. Então, né, a gente perde um pouco isso aqui, ó, que fica lindo na maquiagem, vai se malar a órbita, sabe? A gente afina o rosto, a gente tem diminuição do córtex frontal, então dá uma mudada na testa. Então, assim, a reposição hormonal, ela envolve muita coisa na mulher, né? A mudança do fio do cabelo, ele fica mais fino. Ele cai muito, né? Então ele fica mais poroso. Então, muitas vezes não adianta a gente usar o melhor shampoo, como eu falei que eu tenho mania. A gente tem que ter esse tratamento de dentro para fora. E o que a gente não tem jeito, ó. A mulher hoje, gente, até uma década atrás, mais ou menos, a gente ainda tinha uma sobrevida menor do que a gente tem hoje, assim, em 2 décadas aumentou muito. Então, e vai aumentar muito. Eu não consigo enxergar uma mulher de 60 anos como uma idosa. Não tem como. Não tem como? Não tem como. Não tem como. Você vê mulheres de 60 anos bem mais... Ativa, gente. Ativa. Jovem. Porque hoje, o jovem, não sei, alguns que eu vejo, tá, gente? Tem uns que já... Você olha pra eles, você pede uma coisa... Ah, mãe, agora não... Os meus. Ah, mãe, agora não dá, tô cansado. Ah, mãe, depois. Ai, mãe, depois. Nossa, aquilo me irrita. Gente, eu coisa difícil, sei cara. porque eu faço uma coisa, eu faço outra. Eles fazem uma, duas. Tô cansado. Não, a gente é muito ativa, né? E tudo mudou mesmo. A mulher hoje é rimo de família, né, gente? Quantas mulheres aí, elas que seguram a onda da família. Sim, trabalham pra caramba. Fora. Então a gente precisa mesmo dar esse suporte para essa mulher. Pra conseguir manter isso, né? Isso. Eu acho que ainda é na saúde feminina o maior tabu que a gente tem. E é engraçado que assim, elas chegam com medo da reposição hormonal. Só que muitas da nossa geração usaram anticoncepção oral a vida toda. O que é anticoncepção oral? Hormônio sintético.
Então, assim, você usou hormônio sintético a vida toda, e quando você precisa usar um hormônio, você tem medo. Loucura. Então, é muito louco. É muito doido. Assim, Uma curiosidade, essa reposição hormonal, aí cada pessoa é uma pessoa, lógico, né? Sim. Quando você faz a reposição hormonal, tem um tempo determinado para cada pessoa? Se, por exemplo, você vai fazer reposição 1 ano, 6 meses? Sim, quando a gente fazia com os hormônios sintéticos, a gente fazia no máximo por 5 anos, por vários fatores, né? Primeiro porque era oral, tinha metabolização hepática, então tem todo esse risco aí, né, das doenças tromboembólicas, de tudo isso. Então a gente fazia no máximo por 5 anos. Hoje, com os bioidênticos e com a via de administração que a gente usa, que sempre vai ser principalmente estradiol e testosterona, né? A gente tá falando aqui, gente, bem básico, né, do hormônio sexual. O estradiol e a testosterona, que será em gel ou nos implantes. A gente não tem a via oral, a gente pode usar sim, lógico que não vai ser doses altas, até a gente... Pra sempre. Pra sempre. Com muito cuidado, né? Com muito acompanhamento. E uma coisa muito importante que eu falo, que a reposição hormonal não é só hormônio sexual, tá, gente? É tudo. A gente é um hormônio ambulante, assim. Sim. É insulina, tireoide, cortisol. Então, o mais importante da reposição é não ter fórmula de bolo. É exatamente isso. A gente avaliar o que aquela pessoa precisa. Vamos falar, já entrando nessa parte sexual. O que toda mulher precisa saber de libido? Ai, gente, vou contar pra vocês. 80% dos meus atendimentos... Isso! 80% dos meus atendimentos, doutora, minha libido tá péssima ou eu quero emagrecer. Eu sempre falo isso, são as duas maiores queixas da mulher, né? Então vamos falar um pouquinho de libido. O libido é multifatorial, a gente sabe disso, né? Não é só testosterona. Não é o parceiro, né? A parceira, é o conjunto, né? É o relacionamento. A gente precisa de hormônios como serotonina, dopamina, ocitocina, produção de GABA, né? Sono, reparador. É muita coisa que está envolvida. Isso que a gente fala muito na consulta, porque a gente pega a paciente, doutora, minha testosterona estava no pé, tô usando uma testosterona. Eu peguei ontem uma paciente muito engraçada, ela tá usando uma dose de homem. A testosterona dela tá assim, surreal. E muitas vezes não vai melhorar a libido, sabe? Porque ela é multifatorial. Então, o que a gente tem que saber da libido? Primeira coisa, a gente tem que se conhecer. A mulher tem que se conhecer, outro tabu. Pode colocar outro tabu. Né? A mulher, ela tinha vergonha de se conhecer, de se tocar, de falar do que ela gosta, de falar de sexo. Durante muito tempo, sexo pra mulher era reprodução, né? Durante décadas e anos, né? Tem muitas mulheres até que não iam em ginecologista homem, né? Não. Vergonha, medo, né? Sim. Então, ela tem que se conhecer, ela tem que se tocar, tem que conversar sobre isso com o médico, gente, com o ginecologista. Até hoje eu tenho pacientes que demoram para falar sobre esse assunto, sabe? Faz parte da minha consulta, então eu deixo por último, deixo ela ficar bem à vontade. Quando eu pergunto, ai, doutora, ainda bem que a senhora perguntou. Então não ia falar. Eu vou lá, você vai ter que fazer isso, porque tem hora que eu esqueço, não é coisa não, que eu esqueço. Aí depois que eu saio da consulta, eu falo assim, por que eu não perguntei o que eu queria perguntar? Brain fog da menopausa, isso. Brain fog da menopausa, a névoa mental. E aí... conversar com o seu parceiro, né? Não importa ali, o seu relacionamento tem que ser bem legal, você tem que ser muito decidido em relação a isso e hábitos de vida. Né? Então é todo um conjunto aí. A gente tem que preparar a mulher para que a libido seja boa. Eu brinquei, né, gente? Eu fiz 20 anos de casada. Aí eu fui pra Grécia, né? Gente, que delícia! Você tem vontade de fazer sexo de quê? Você tá ali sozinha, tá pensando em nada, o lugar é lindo. Barquinha de biquíni, né? Já traz a sensualidade, você tá se arrumando o dia todo. Aí chega em casa, gente, você acorda às 5 horas da manhã, correndo. Chama ali, aí 11 horas da noite deitou na cama. Não tem como ser igual. Deixa pra outro dia. Não tem como ser viagem é tão bom, né? É muito bom. Dá pra namorar quase todo dia, né? Dá. Ai, gente, muito bom. Vamos lá. Muito bom. Existe um caso, sem nomes, claro, né? Que te marcou, que te fez ter ainda mais certeza da sua missão? Ai, gente, eu tenho muitos casos. Eu acho que, assim, alguns casos, assim, cirúrgicos, sabe? Assim, da gente, que a gente pega... Eu nunca me esqueço, assim, de um caso há muitos anos atrás, que tava eu e Léo, a gente namorava ainda, e era um câncer de ovário gravíssimo ali. E quando a gente abriu, né, a gente tava com vários médicos, e olha, essa paciente não tem o que fazer com ela mais, a gente vai fechar a barriga. E naquele momento eu comecei a orar, eu falei assim, eu não tô aqui à toa, eu tenho que fazer algo e tal. E essa paciente, a gente foi descolando, conseguiu tirar o tumor, ela fez quimio, rádio e viveu por mais de 18 anos falando com a gente. Então, assim,
Esse é um caso que me marca muito, sabe? Então, assim, falando de doença, tá? Eu tenho alguns casos também, né, das mulheres, assim, na menopausa que chegam, assim, doutora, eu tô em depressão. Eu tenho um caso que ela chegou e a gente passou pela consulta e aí ela foi embora pra casa. Ela chegou com todos os sintomas da menopausa. Olha, eu não quero mais ficar com meu marido. Ela tinha uma filhinha de 4 anos. Porque ainda tem isso, gente. As mulheres, elas estão sendo mãe mais tarde. Né? E você viu no Fantástico Mãe de 60, né? Sim, vi. Eu não assisti a reportagem, mas recebi. Acho que 61, 62, um negócio assim. Né? Eu tenho vários pacientes que estão tendo o primeiro filho com 44, né? Então, eu tô assim, jovem ainda, Carol. Ainda dá. A pressão vai diminuindo aqui. A Anel tá atrás das câmeras, olha, a pessoa tá, eu tô querendo ser tia, entendeu? Vamos negociar isso daí, amiga. E essa paciente, ela chegou com todos os sintomas, assim, doutora, olha, eu não tenho vontade de viver, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu era uma pessoa extremamente ativa, e aí calor, ressecamento vaginal e tudo, eu quero ir embora de casa, eu não consigo brincar com a minha filha, assim, foi um caso muito forte, né? Já passei por não sei quantos médicos, já tentei 4 remédios, tava tomando até lítio, gente, 4 remédios psiquiátricos e tal. E aí, essa paciente, eu falei, não, tem jeito, vamos pedir seus exames, a gente vai tentar te ajudar e tal. E ela saiu do consultório, e era outra clínica ainda, né? E tava no fim da pandemia. Esse caso marcou muita gente. Porque na semana seguinte, na segunda-feira, a gente tava fechando a clínica, era quase 9 horas da noite. Essa moça bateu na porta aos prantos e falou, doutora, eu tava indo me matar. Nossa. E aí eu lembrei que a senhora disse semana passada que tem jeito. Me matar. Eu ia me matar. E eu lembrei da minha filhinha de 4 anos, eu falei, eu vou voltar lá. E a gente ficou com essa moça até 1h da manhã ali. Lógico que naquele primeiro momento a gente teve que entrar com uma medicação psiquiátrica, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado com essa medicina nova, que às vezes as pessoas fazem umas loucuras assim de... Não vai tomar remédio, só encher de hormônio, não é assim. Não, tem que tá? ter Tem que ter um equilíbrio, né? tem que ter tempo pra tudo, tem um tempo pra todas as coisas. E a gente, naquele momento, a gente precisou. E hoje, tá? Então foi fim da pandemia, já tem 3 anos, 4 anos. Hoje ela é uma das nossas pacientes mais ativas, linda, Ela voltou pra maravilhosa. vocês conseguiram recuperar ela. Que lindo. Tá aí, Amém. super bem casada, estão Amém, vivendo super amém. bem. A filhinha aí tá com 7 para 8 anos, então assim... Ai, se emociona. Emociona. Então Isso é a certeza que a gente tá no propósito. É a missão da sua vida, É a né? missão Porque- Ó, Ai. para, senão eu vou chorar. Ó. Língua no céu da boca me pisca várias vezes. Ai, Bebe meu água. Se eu contar todas as histórias, eu choro o tempo todo. Dá pra escrever um livro, Vamos né? pro papinho lá, que eu tô assim, assanhadinha. Isso, vamos lá. Estética íntima. Me conta, as pessoas estão já entendendo sobre isso ou estão levando isso como futilidade? Olha, tá começando a entender, mas ainda existe muita dúvida, tá? Então a gente tem várias coisas aí na estética íntima. A primeira delas, gente, tem aquela menina mesmo que ela tem alterações na vulva. Então, assim, às vezes é uma menina jovem e ela tem os pequenos lábios muito grandes. Cara, aparece numa malha de malhar, sabe? Incomoda numa bicicleta. Então, essa menina, às vezes na relação sexual, porque para abrir, se ela não tá bem lubrificada, vai incomodar. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem, tá? Existem as pacientes que têm, devido a uma insulina muito alta, ovário policístico, tudo isso, que tem uma coisa chamada acantose. Às vezes o pescocinho fica escuro, já viram? Às vezes? Já. Então, acontece isso na vulva também. Então, a gente tem que tratar de dentro, a parte hormonal, mas a gente tem como clarear isso aí também. Entendi. Então, isso é uma coisa. E o que a gente tem de modernidade da estética íntima hoje, né? A estética íntima, ela veio para ajudar muito, ela começou muito a história do laser para as mulheres que têm as doenças estrogênio dependentes, tipo câncer de mama, que não podem usar o hormônio e ficavam com aquele ressecamento vaginal muito importante. Então o laser veio para ajudar muito nessa mulher, né, na menopausa, no climatério, que não pode fazer a reposição hormonal, ou aquela que faz a reposição e não tem uma lubrificação vaginal satisfatória. Porque assim, quando a gente tem a diminuição do estrogênio, principalmente a mulher do câncer de mama, que vai usar o tamoxifeno, que vai fazer a químio, que vai fazer a rádio, a gente não tem só a diminuição da lubrificação, a gente tem o encurtamento do canal vaginal. Então ela tem muita dor. Tá? Tem algumas posições, né? Se o pênis vai mais profundo, ela não consegue ter essa relação sexual. Então, o laser, ele não é para estética só, tá, gente? O laser é estética igual no rosto. Não é. Tá? O laser, ele vai devolver essa contratilidade, ele estimula a produção de colágeno, então, e vai devolver a lubrificação para essa paciente.
As mulheres hoje, como elas estão buscando muito essa parte da saúde, da vaidade, assim, do corpo, né, da academia. Então, assim, mesmo que ela não use hormônio, que ela tenha uma diminuição da composição da gordura corporal, que ela fique com mais massa muscular e diminua a gordura corporal, a gente perde o tecido adiposo dos grandes lábios. Então ela fica mais murchinha, parece que a parte de dentro tá pra fora, tá? Então o preenchimento veio pra ajudar nisso. Então, existe uma pepeca harmonizada. Tem uma pepeca harmonizada. Nossa, você tá tão curiosa. Eu sou muito assanhadinha. Tá sonhadinha. Existe uma, tipo assim, Existe. existe então um padrão de pepeca ou não? Não. Não, né? Não. Ó, eu vou falar algo Pepeca assim. estereotipada. Eu falo assim, algo que meu esposo até sempre fala. Ele fala assim, gente, essa coisa que vocês querem ser perfeitas, não só de pepeca, mas assim, de corpo. Isso é muito da mulher. Eles falam, cara, quando você tá com uma mulher que você ama, que você gosta, ali naquela hora do sexo, esses detalhes não importam pra gente, né? Mas como mulher vaidosa, né? As ela mulher é quer tá vaidosa. sempre, Isso. Eu tomo muito cuidado quando eu falo de estética íntima no consultório. Eu espero que ela tenha a queixa, ou se num exame físico eu vejo que ela precisa mesmo, eu falo com muita cautela. Pra que não seja mais uma coisa que incomode a mulher. Sim, sim, sim. Não, mas pelo que você falou, tipo assim, são os pequenos lábios, tipo, Sim. né, machuca e tudo mais, não é tão estético assim. Não é tão É estético. saúde mesmo. Sim. Né? E hoje, né, existem algumas mulheres que estão com aumento de clitóris por conta aí de uso de anabolizantes sintéticos, né? E aí, às vezes, a gente precisa fazer a correção cirúrgica, tá? Gente, não porque, assim, tem umas até que gostam, que realmente aumenta o prazer quando a gente tem um aumento do clitóris, mas às vezes incomoda também. Às vezes a gente vai ter que fazer essa redução. Então, estética íntima é muito mais do que só estética. Né? Tô vendo, gostei. Na sua opinião, a mulher precisa esperar um problema para se cuidar ou pode se prevenir? Não, ao contrário. Hoje a gente sabe que a gente tem toda uma prevenção. Gente, existem algumas... A primeira coisa, tá? O básico do básico, né? As vitaminas, sais minerais, a gente pegar qualquer uma de nós aqui hoje, sem suplemento nenhum, e dosar, mesmo a gente achando que come bem e tal, a gente vai ter alteração. Porque a gente não tem mais um intestino perfeito, né? A gente tem os disruptores endócrinos na nossa alimentação, então a gente não tem uma absorção gastrointestinal perfeita. Então, assim, isso já é a primeira coisa. Então, a gente fazer sempre essa suplementação pra gente estar bem. Todos os nossos hormônios precisam de cofatores e coenzimas, que são as vitaminas. Quer ver um exemplo? Para a gente converter T4 em T3, né? A gente precisa de selênio-peptidase, que é uma enzima que a gente só tem se a gente tiver selênio. Então, assim, não é bobeira quando a gente fala de vitaminas e sais minerais. Então, às vezes a gente pega uma leve alteração dos hormônios da tireoide, você devolve tirosina, selênio, iodo, ferro, o paciente, não precisa mais repor aquele hormônio. Então, a gente precisa dessa prevenção, sim. Existe a modulação hormonal, quando é necessária, né? Ali entre 37 a 40 anos, a gente começa a modulação hormonal, a gente empurra essa menopausa um pouquinho pra frente, tá? Então, a queda do cabelo, a gente tem como prevenir. A gestação, gente, hoje não tem mais como uma mulher engravidar sem fazer uma boa suplementação, né? A gente sabe, a gente teve um boom aí de casos de autismo, tudo, tá? Não é só isso, mas a gente sabe que a gente teve uma geração aí com um déficit de vitamina D muito importante, que não era valorizado. Então, eu acho que tem que se prevenir o tempo todo. Né? O tempo todo. Eu vou ter que Fazer uns exames. Tem que marcar uma consulta lá. Sim. Porque meu cabelo tá caindo. Em dupla, pra gente fazer um vídeo em dupla, juntas. Já faz um vídeo, já faz uma consulta. Isso, Né? tudo. Já tem aquela consulta especial, né, amiga? Vamos fazer uma brincadeira, um ping-pong? Vamos. Vamos? Então vamos. Será que eu vou saber responder rápido, gente? Vamos lá. Então, vamos tentar. Um hábito que mudou a sua vida. Atividade física regular. De 12 anos pra cá. Muito bom. Um livro ou um filme que te inspirou? A Bíblia. Ai, linda. De cabeceira. Eu, no 5º ano de faculdade, decidi que eu ia ler a Bíblia inteira. E ela virou o guia, meu norte. Lindo. Deus é Deus é que tudo. comanda tudo e É tudo. e que está sempre presente nas nossas vidas, né? É. Eu acho que eu já levanto agradecendo a Deus. Eu também, eu fico assim, quem consegue levantar e sair, né? Sem falar com Deus, não dá, né? Bom dia! Bom dia. Não, mas Obrigada por me você manter demora na cama para levantar. Primeiro manhã longa, porque a coluna, o pé, não sei o quê. Aí abro os olhos, Senhor, obrigado por mais uma noite, obrigado por estar aqui. Ai, vou fazendo, obrigado por tudo, obrigado por meus filhos. Toma conta dos meus filhos que estão lá aí, a gente está Isso, pedindo, agradecendo. Eu falo, ainda mais os filhos, né? A gente fala assim, Senhor, eu não posso estar lá agora. Vai Toma lá pra conta. mim, fica lá com ela. Uma coisa. Um conselho que você daria para todas as mulheres.
Acho que esse autocuidado, né? A gente se enxergar, assim. Porque quando a gente fala isso de valorização, de empoderamento, eu tenho um pouco de cuidado com essas palavras. Eu acho que o autocuidado é se respeitar no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Nas coisas do dia a dia mesmo. Que eu acho que a vida flui. Perfeito. Autoestima é? Eu acho que é isso. É isso. Esse autocuidado, né? Autocuidado, né? É saber quem a gente enxergar. é, se enxergar, ter Com humildade, carinho. com muito carinho. Sem tanta cobrança, né? Ter a humildade também de ver que a gente não é perfeita, Não é. essa cobrança contínua. É, até mesmo uma linha ou outra, de tanto rir, ou, né? Sim, é legal, a história de vida. Cara, de tanto rir, de ser feliz. Né? E tá perigoso isso, né? Porque a gente tá querendo uma perfeição que não existe. É se respeitar. É Eu se acho que respeitar. autoestima é respeito. É isso aí. A gente falando aqui, né? Eu acompanho muitos artistas, né? Acho que todo mundo, né? Acho que a Xuxa nunca fez nada no rosto. Ela diz, né? Que nunca fez nada. Mas foi o que ela falou, a gente tem que ir se aceitando. Lógico que assim, se for uma coisa suave, a gente corrigir. Não tem como a gente legal, né? prevenir as coisas, Não né? tem como. Agora, eu acho que tem pessoas que estão exagerando muito, né? Acho. Né? Às vezes a Perdendo pessoa essa é tão identidade, linda. né? Isso. Ela já é linda, ela quer. Aí eu acho que começa a exagerar, acaba perdendo Tudo a que é beleza exagero dela, né? não é bom, né? Tudo em equilíbrio, né? Tudo tem que ter um É equilíbrio. isso, a gente tem que se cuidar, né? Tô Lógico, lá passando adoro os Botox. cremes, adoro um Botox também. Não, e Botox me ajuda. Até falei pra ela, Botox, Alivia até dor de eu tenho muita cabeça. dor de cabeça. Ajuda muito. E quando eu faço Botox, gente, eu fico um tempo sem sentir dor de cabeça. É bom demais. É muito bom. Uma curiosidade, assim, nem sei porque não vou vontade de falar isso aqui. Eu já fiz 14 procedimentos cirúrgicos na face. Sim, você me contou. Porque eu tive um problema jovenzinha. Então, assim, por muito tempo na vida eu também não posso fazer procedimentos, né? Então, às vezes as pessoas falam, é muito legal ouvir, você tá ficando mais bonita e tal. Porque, assim, quando a gente se olha no espelho, eu vejo, assim, umas diferenças, umas coisas. Passei 2 anos aí sem poder fazer nada. E quando a gente aprende a se respeitar, eu falo, gente, eu tô viva. Eu tive uma meningite Uma saúde. na época lá atrás, por conta disso, desse procedimento cirúrgico. Então é isso que importa, a gente se respeitar, ver aquilo que a gente pode e, lógico, fazendo o máximo possível, né? Que a gente Você tem que estar bem com você mesmo. Bem com a gente. E aí você transparece isso pro mundo. Transparece. Porque realmente, né, perder a identidade é muito ruim, né? Transformar tudo. Eu me amo. Eu também. Eu acho que você já respondeu isso aqui, mas às vezes você quer acrescentar alguma coisa. A medicina é a sua missão, por quê? Você já falou várias coisas aí, mas de repente você quer acrescentar alguma coisa. Ai, gente, eu acho que eu amo o universo feminino. Eu amo estar com mulheres, como a gente começou hoje falando, a mulher tem que se valorizar e se ajudar. E eu acho que realmente é esse o propósito de Deus na minha vida, porque eu me realizo como médica, como mãe, como mulher mesmo, sabe? Em tudo que eu faço, assim, como esposa, sabe? Como dona de casa. Eu gosto disso, de ser mulher. Então, acho que por isso que a medicina entrou, assim, para ajudar que essas mulheres executem todas essas tarefas, cada uma no seu mundo. Vai ter aquela que odeia a casa, que gosta só de trabalhar, né? De ser uma grande executiva, um exemplo. Sim. Ou aquela que adora só cuidar da casa. Mas eu acho que a minha função é ajudar cada uma delas a viver da melhor forma possível aquele sonho que elas têm, né? Que cada uma delas. Linda. Nossa, sua mensagem é linda. A sua história é linda, você é linda, você é toda linda. É isso, gente, com essas mulheres aqui. Ai, não chora. Carol, e onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Conta ali pra gente. Tá, gente, então hoje a gente tem o Instagram, né, que eu acho que é a rede social que a gente mais usa, é DRA, de doutora Carol Dalboni. Vai ser um prazer enorme. Eu respondo muito direct, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que ela não vai ter tempo. Às vezes eu respondo mais do que o WhatsApp, porque o WhatsApp às vezes tem 1000 mensagens por mais dia. difícil. É mais difícil, mas a gente tenta responder bastante aí as pessoas nas redes sociais. Ai, que E hoje eu tô numa missão, gente, olha, de um ano pra cá Deus fez um reviravolta na minha vida e colocou aí como professora aí pelo Brasil. Isso está sendo muito legal, porque a gente consegue ajudar outros profissionais e eu acho que vira uma grande cadeia, né? Porque assim, o meu tempo é limitado, então às vezes as pessoas falam, doutora, não tem agenda, tá muito cheio. Eu não consigo atender todo mundo. Sozinha não atende. Mas a partir do momento que a gente consegue ajudar outro profissional, esse profissional vai ter uma nova agenda e aí eu acho que vai virar uma cadeia da gente levar essa medicina do bem aí. E você passando, também você aprende muita Muito. coisa, né? Eu falo assim, quando a gente ajuda alguém ou
explica alguma coisa que você sabe, você acaba aprendendo coisas mais do que você está ensinando. Sim, né? e nos puxa pra cima também pra estudar, Sim, né? também, a gente vê assim, com olha, certeza. eu tenho que saber mais. Se eu fizer essa pergunta, eu tenho que estudar. Eu tenho que saber mais. A gente não para, né? E você ajuda tanto outros pacientes, mas também outros médicos, né? Desenvolverem esse lado que você já tá aí arrasando. Igual a Katinha fez comigo, eu faço também com outras maquiadoras. Isso. Ai, é tão gratificante, né? É muito, é muito legal. Ser professora é muito bom, né? Ai, é muito é legal, muito gente, gostoso. eu tô adorando. Quando você vê a pessoa Descobri isso agora. fazendo sucesso, fazendo o que gosta, né? Quando, né, eu e a Andressa, a gente já tá junto há bastante tempo, ela foi minha aluna, que acabou se transformando numa grande amiga, e tive graves problemas, já ela sempre me apoiando, sempre me ajudando, né? Não vou chorar. Falei, gente, não chorando por isso não. Ó, E assim, o legal, assim, que ela sempre me botou lá em cima, sabe? sempre tem o crédito que é o que você fez por mim. Ai, Que olha. linda, gente. Aí Olha isso, vocês gente, não se mulher cansam, ajudando não? mulher, Aí, gente. vocês não se cansam, nós fizemos até um A gente videozinho, fez né? um vídeo. Eu falei que eu vou fazer. imitar. Eu vou Vai imitar. Eu vou fazer. E as pessoas falam assim, gente, vocês fazem tudo junto mesmo. Há faz tudo 25 anos. Vocês malham juntos, vocês operam juntos, trabalham na mesma clínica, E tá dando tudo certo. ficam em casa à noite junto. Eu falei, gente, como é que a gente se atura? Eu falei, vou fazer o vídeo. Mas Vai, é vou imitar. gostoso, é gostoso, né? bom. É gostoso ter uma pessoa que te levanta, que te põe pra cima, né? E ela faz isso E você comigo. também faz comigo. Sim, gente, a lição das mulheres, né? Muito bom. Olha, foi muito gostoso estar Nossa, com foi você. demais. Poxa, demais. Ai, quero mais. Também. Vamos fazer igual o Jô. Acabou! Acabou. Agora a gente vai lá na clínica dela. Isso, que a Falar gente sobre fala os mais procedimentos, isso, sobre saúde saúde. feminina, né? Tem tanta coisa pra gente falar, ajudar nossas adolescentes também. É. A gente fala tanto de menopausa, né? Mas assim, a nossa geração não teve o cuidado na adolescência. Então a gente tá precisando cuidar muito na menopausa. Mas se a gente começar a cuidar das meninas lá atrás, elas vão ter muito menos alteração lá na frente. Sim. Tem muito tema pra gente falar. E a gente vai atrás de você de novo, pode ter certeza. Mas muito obrigada. Obrigada, Ai, eu que Carol. agradeço, Foi gente, um que papo, honra. de papo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho viu? certeza que gostaram, amaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer os comentários, sugerir pessoas interessantes, relevantes igual a Carol também, pra gente convidar aqui pro nosso bate-papo. Nem eu, Nem ela, você.